Obrigada, deputada. Consegui? Alô? Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui hoje e eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Janete Capiberibe e cumprimentar todas as parteiras e todas as mulheres em nome de Maria Luísa, parteira tradicional do Amapá, que grande contribuição tem dado ao fortalecimento e à visibilidade das mulheres, visto que nós estamos há 10 anos nesse trabalho conjunto para reconhecer o valor da parteira que anonimamente trabalha no nosso país, cumprindo o papel do SUS e das políticas do Estado brasileiro. Muito obrigada pelo convite. Agradeço à Procuradoria Especial da Mulher do Senado pelo convite e pela indicação. Eu queria que, por favor, a Isis rodasse os slides. Os slides, por favor. Então, dizer um pouco, assim, o que vem a ser parteira, né? A gente sabe que há uma tendência no Brasil, mas não só, infelizmente, de desqualificar o nome parteira, né? Parteira é toda pessoa profissional ou parteira tradicional que tem o dom e a preparação e a experiência de cuidar do parto e nascimento. Então, rodando o primeiro slide, por favor, eu trouxe aqui um pouco da fala da Aliança Internacional de Parteiras. Essa aliança, hoje, ela tem sede na Holanda, mas ela também andou trazendo repercussões de seu trabalho e definições de seu trabalho para todas as mulheres que partejam no mundo, né? Então, elas dizem: a parteira é uma fornecedora primária de serviços de saúde dirigida às necessidades individuais de cada mulher, cada gestante, parturiente, cada mãe, não é? E seu bebê. Suas destrezas e conhecimentos são na saúde a fisiologia, ou seja, a parteira ela atua no processo natural, no processo normal, sem classificação de riscos. Essa é a peculiaridade da parteira, não é? E o cuidado efetivo da gestação, nascimento e pós-parto. O seu trato é humanizado. Por que humanizado? Porque ela atende às necessidades das mulheres que as chamam. Ela não está naquele serviço dando um expediente para contar pontos e para estar atendendo um requisito mínimo para receber aquele salário, aquela gratificação. Ela é receptiva, ela é flexível com base na evidência ou na experiência prática, que é o caso das nossas parteiras. Ela está disposta a atualizar seus conhecimentos constantemente, uma vez que mantém uma prática onde procede com um cuidado meticuloso de mínima intervenção. Isso são palavras da Aliança Internacional de Parteiras. Seus conhecimentos essenciais são adquiridos com outras parteiras através de diversas rotas de aprendizagem dentro da educação formal ou tradicional. Do mesmo modo, de suas experiências com as mães e bebês que assistem. O sinônimo dessa denominação de parteira, a própria Aliança Internacional de Parteira registra como parteira, matrona ou obstetriz. No nosso país e em muitos outros países da América Latina, nós temos a denominação de enfermeira obstetra ou enfermeira parteira, como é o meu caso, o da Jussara aqui do meu lado e de tantas outras colegas que partejam no Brasil. Então, a Aliança Internacional de Parteira faz esse registro. E é muito bom que a gente saiba o seguinte: quando ela fala de educação formal dessa parteira, não é que essa parteira tradicional nunca acompanhou um trabalho de parto, ou nunca viveu sua experiência de parir, ou nunca foi chamada para uma situação inusitada, que elas se tornam parteiras por situações que elas não previam,
ou que elas acompanhavam as suas mães, suas madrinhas, suas avós, suas vizinhas, suas companheiras de parteiras, não é? Não, ela pode também, como a própria deputada acabou de registrar para a gente, trazer em sua bagagem de conhecimento a prática tradicional, que é a transmissão oral, não é? Mas também trazer uma capacitação, porque o primeiro projeto parteira do Estado brasileiro foi realizado em 1943. Pela então intervenção no ministério que chamava Secretaria Materno-Infantil, não é? E que tinha um trabalho com mulheres americanas, parteiras americanas, para poder lidar com as nossas parteiras tradicionais na época, não é? Então, a gente precisa pensar que elas também foram e são alvo de capacitação formal. Agora mesmo, dentro da Universidade de Brasília, depois de 12 anos, né, Jussara, do nosso curso, a gente está reabrindo a capacitação a nível de pós-graduação lato sensu, né, para a especialização de enfermeiras obstétricas, 14 anos, né? Então, a gente tem também uma notícia muito agradável para trazer da Rede Cegonha, que me foi comunicado nessa segunda-feira, que as parteiras do DF em torno, como mostra a minha camisa, né? As parteiras do DF em torno, pela primeira vez, receberão a capacitação como parteiras tradicionais, ou seja, elas vão ser reconhecidas, elas vão ser identificadas, elas vão sair da invisibilidade. A gente só deseja, amorosa e pacientemente, não é, Rita, que o Estado de Goiás, de fato, queira replicar a iniciativa que o governo do Amapá teve em 94, não é? Próximo, por favor. Gente, eu não vou trazer para vocês nenhuma novidade. Eu vou destacar algumas falas para nos levar à reflexão. Reflexão é essa que eu quero salientar e deixar registrado para todas nós aqui presentes, mas especialmente para os registros desta casa, né, que nos representa, para que pensemos o seguinte: o Brasil precisa de parteiras. Seja a parteira tradicional, seja a parteira diplomada, não é? Então, o que é que me leva, o que é que o mundo está dizendo sobre a parteira? Vamos ver o que é que eu consigo trazer para vocês. A arte de partejar é um evento histórico-cultural. As mulheres, a vida inteira, pariram e se apoiaram umas às outras para parir. Ela faz parte da história, da condição de vida humana. É uma mulher ajudar a outra a parir e aquela criança a nascer. Isso é uma visão de mundo pautada nas racionalidades modernas, que as identifica como parteira, mas elas foram mulheres que apoiavam umas às outras, independente dessa denominação, independente desse preparo. Nas sociedades ocidentais, a arte de partejar era e ainda é transmitida entre mulheres por tradição oral. É aquela mulher que dizia para a outra: olha, quando o menino estiver coroando e a mulher estiver bem, você manda ela ficar bem à vontade. Quando nascer o bebê, você conta um palmo do umbigo, do abdômen da criança, antes de você cortar, amarra ali para poder não sangrar. Isso é tradição, isso é transmissão oral, isso é fluxo de energia de mulher para mulher, de quem quer que esteja ali, não é? Por incrível que pareça, a deputada falou muito bem de como o Ministério da Saúde, à época, fez a capacitação das parteiras no Amapá. Nós não sabemos, mas as parteiras têm um registro de ocupação no Código Brasileiro de Ocupação no Ministério do Trabalho. Esse registro é de 1984, chama-se Código Brasileiro de Ocupação, Parteiras Tradicionais, ocupação número 572. Isso está na minha tese, por isso que eu sei assim. Tá bom?
Outra coisa importante, para a gente não ficar achando que está tudo no arquétipo da cultura, da coisa histórica. Não, nós temos isso regulamentado no Ministério do Trabalho no Brasil. O parto domiciliar, ele não é uma iniciativa simplesmente porque a mulher está lá no meio do mato, na Amazônia, ou na beira do rio, ou nos Castanhais, ou aqui no Cerrado Desprezado, não. O parto domiciliar, ele é alvo de programas e ações estratégicas de vários ministérios, não só do Ministério da Saúde, mas do Ministério do Trabalho, como a gente viu, e do Ministério da Cultura, pontuando uma ação do Estado brasileiro para reconhecer o poder das mulheres que partejam, a arte e ofício de partejar das parteiras brasileiras. Um aspecto importante é que as parteiras se importam com a satisfação da mulher. Ela não quer simplesmente chegar ali e fazer o seu trabalho. Ela quer que aquela mulher fique satisfeita. Eu tenho trabalhado aqui no entorno do Distrito Federal, nesses 20 anos, com parteiras dos 26 municípios do entorno do Distrito Federal, que pegam municípios de Minas Gerais e do Goiás. Além das nossas cidades satélites, nós temos uma média de 200 parteiras tradicionais. Acabou de chegar um parido que nasceu em casa, na minha casa, e eu fui a parteira, que é o meu neto mais novo, o Cauã Santos. Então, a parteira, ela se importa com a satisfação da mulher, com a satisfação do casal, do bebê, da família, não apenas com o resultado clínico do parto. Ela não quer simplesmente que aquele ato de partejar dela saia bem, porque o profissional não pode ficar, como se diz, a batata quente na mão. Ela quer que aquela família, que aquela criança seja louvada, seja recebida, mereça, não é, ser elogiada e abençoada pelo dom de nascer, pelo dom de vir mais um ser ao mundo e posta a oportunidade de construir a humanidade do futuro. Próximo, por favor. Pontos importantes, teóricos, mas importantes. As tecnologias sociais de gênero, já disse a Teresa de Lauretis, uma grande socióloga da epistemologia feminista, que é americana, ela diz: as tecnologias sociais de gênero hierarquizam o feminino e o masculino. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer simplesmente que essas tecnologias sociais colocam como prioridade todas as iniciativas que são masculinas. Tudo se valoriza, a ponto de que nós dizemos assim: os aqui presentes, esquecemos que a maioria somos as aqui presentes. Nosso discurso, como diz Michel Foucault, ele é mesmo de opressão de gênero. Não é? Então, a hierarquização é uma coisa que leva, inclusive, à questão seguinte, muito bem colocada. Estão sobre a égide de sutil desqualificação das mulheres e da cultura feminina, chegando a desvalorizar os saberes, experiências e memórias das parteiras. Quem diz isso é Maria Lúcia Motti, uma grande historiadora, pesquisadora de História das Mulheres na UFRJ. Frequentemente, a assistência institucional e tecnificada desconsidera o parir e nascer como ritual de passagem. Não está nascendo simplesmente uma criança. Está nascendo com a criança e, neste nascimento, corresponde o nascimento de uma família, o nascimento de um pai, o nascimento de uma mãe, a raiz para a preservação da espécie humana. Então, o ritual de passagem do parto, aquela mulher que nunca pariu, ela agora vai se tornar mãe.
Nós temos 2 grávidas maravilhosas aqui na sala, não é? E sabem isso. Uma coisa é você o tempo inteiro dizer, não, porque minha mãe acertou nisso, não, mas minha mãe acertou, errou naquilo. E outra coisa é dizer, agora eu estou me tornando mãe. E a parteira sabe o significado que tem isso, porque ela também pariu, ela também viveu esse ritual de passagem. Então, é o ritual de passagem para a vida, para a ampliação de papéis. A expressão do afeto e emoções são necessidades humanas básicas, estruturantes da nossa integralidade de seres humanos. Então, a parteira chora com a mulher, a parteira ri, a parteira tem hora que é austera, que precisa trazer a mulher para o centro do seu poder de gestar e parir, de maternar, mas a parteira, ela tem livre expressão do afeto e das emoções e permite que as mulheres tenham a expressão do afeto e da emoção quando vê um bebê maravilhoso nascer na mão, igual o Cauã nasceu na mão da vovó. Por todas essas questões colocadas, eu sugiro e convido todas nós a ressignificação da atuação e cultura das parteiras e partos domiciliares em diferentes sociedades. A gente sabe que a questão dos partos, da atenção às mulheres na região norte e nordeste é de uma carência muito grande. Mas, pasmem, eu tenho sido solicitada semanalmente, e Jussara reafirma isso comigo, por mulheres aqui, doutoras, pós-doutoras, mestrandas, especialistas, mulheres de graduação de diferentes cursos e diferentes níveis socioeconômicos, que procuram nossa atividade de parteiras porque elas não querem se submeter ao rigor dos protocolos institucionais aqui estão expostas no nosso serviço de saúde, em qualquer lugar desse país. Próximo, por favor. A redução da mortalidade materna tem uma relação muito íntima com a retomada do parto domiciliar e a atuação das parteiras. Quem diz isso é Daphne Ratner, que é epidemiologista em saúde da mulher, professora da Universidade de Brasília, e ela pontua com muito cuidado isso. A melhoria da assistência ao parto domiciliar por parteiras tradicionais é uma pauta internacional de reivindicação das mulheres e de cultura pela paz. Michel Odin diz toda hora para a gente. O mundo precisa mudar. E, para mudar o mundo, sermos sociedades menos violentas, precisamos mudar a forma de nascer. A Daphne também coloca com muita presteza as evidências científicas indicando os benefícios que um ambiente aconchegante, um parto menos invasivo, menos procedimentos, respeita a fisiologia, ou seja, a própria potencialidade e capacidade do corpo, da mente, da alma daquelas mulheres parirem. A gente precisa ressuscitar isso. E isso está realmente na relação com o parto natural, os benefícios para a mãe, para o bebê, para a família, para a saúde pública. Nós temos estudos que eu vou até mandar para o gabinete da deputada, estudos mostrando a redução dos gastos com o trabalho das parteiras, das enfermeiras obstetras e com os partos vaginais normais. A redução, gente, chega em 60% do valor que se gasta para um parto cesáreo institucional. Não é? Então, os benefícios são muitos. E tudo isso, obviamente, se contribui para a redução da mortalidade materna e neonatal e a tirar o estigma das intervenções desnecessárias e das desnecessárias, como a gente chama, né? O terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi em 2010, um dos artigos, ele contempla o direito de tratar as parteiras como agentes de saúde.
trata dos direitos de todos os parceiros que trabalham na saúde, porque o ponto-alvo desse artigo era a redução da mortalidade materna. E se sabia que, para poder trabalhar a redução da mortalidade materna, a gente precisa, de verdade, contemplar todas as pessoas e profissionais que contribuam com essa prática. E assim a gente tem, por incrível que pareça, uma realidade muito crua, muito dura, que são nossas enfermeiras, nossos médicos e médicas, com honrosas exceções, a que nós estamos aqui presentes, dificultando o trabalho das parteiras e imputando às parteiras responsabilidade por riscos de morte de crianças e de mulheres, quando, na realidade, a parteira levou a mulher ali, porque ali é o lugar de uma assistência terciária e quaternária. A parteira só trabalha com baixo risco. Então, logo ela identifica essas questões, ela tem que levar para a mão de um profissional capacitado e de um serviço capacitado. Eu escutei, há uma semana atrás, de dona Teonília, que é uma parteira de Cristalina, Goiás, que eu fui visitar dentro do nosso projeto de registro das parteiras do entorno do Distrito Federal. Ela me dizia assim, eu estava com um bebezinho nascendo, e esse bebezinho estava com a mãozinha do lado de fora, que a gente chama procedência de membros. E eu disse, minha filha, esse seu parto não é para mim. Eu vou chamar o carro agora e vou levar você na maternidade. Levou essa mulher para a maternidade. Quando chegou na maternidade aqui, em Brasília, no plano piloto, o médico disse, você está me dizendo que esse bebê não nasce? Eu vou mostrar a você que nasce. Levou, doutor, não faça isso. Olha, eu não tenho estudo, mas eu sei que esse bebê não vai nascer. Ela queria dizer que estava em transverso com procedência de membro, mas não sabia fisiologia, como eu estudei, tive o privilégio de sentar no banco de escola e saber identificar isso. Então, ela ficou esperando, ela disse que rezava tanto, meu Deus, será que eu vou perder esse bebê? Eu já estou arrependida de ter trazido aqui. Por fim, passaram-se umas 4 horas, volta o médico. A senhora tem razão, o bebê não nasceu, vou levar a mulher para a cirurgia. Mas deixou mulher e criança 4 horas, ela disse que foi mais de 4 horas, tentando fazer uma redução de membros, que quem sabe obstetrícia, quem sabe anatomia, quem sabe fisiologia do trabalho de parto e parto, sabe que é impossível a essa altura, não é? E para dizer que tinha autoridade e desqualificar o trabalho da parteira. Próximo, por favor. A gente ainda encontra respaldo para essa afirmação que eu quero sugerir a todas nós, de o Brasil precisa de parteiras, quando a gente encontra na 22ª reunião do CONASEMES, no 3º Congresso Brasileiro de Saúde e Cultura de Paz e Não Violência, e 5º Congresso da Rede Américas, com a Carta de Recife em 2006, que ela tem um objetivo dentro da sua temática, que é as parteiras tradicionais. Então, ela aponta socializar as experiências de incorporação das parteiras no sistema de saúde, com uma recomendação e com uma afirmação da OMS. Também diz resgatar a contribuição das práticas tradicionais relativas à humanização na atenção ao parto e nascimento, seu impacto para a redução de mortes maternas perinatais. E comparar os processos de países sobre valorização das parteiras tradicionais, considerando a biodiversidade cultural e social dos povos das Américas. Próximo, por favor. Quais são as potencialidades que a gente encontra quando a gente vê a minha afirmação? Precisamos de parteiras, o Brasil precisa de parteiras. Promover informações para que possamos
pensar a possibilidade de interlocução e complementariedade entre o cuidado tradicional e o cuidado médico, entre o saber empírico e o conhecimento científico. A gente não precisa anular um para poder contemplar o outro. Precisamos andar de mãos dadas, o saber empírico e o saber acadêmico. Próximo, por favor. Contribuir efetivamente com a promoção da inclusão e qualificação da assistência ao parto e nascimento domiciliar, levando a sociedade a reconhecer a presença e importância das parteiras de diferentes regiões brasileiras e, especialmente, o saber ancestral que carregam. Negar as parteiras é negar nossas origens, é negar nossa capacidade de sermos a brasilidade que somos, o povo amoroso, quente, que sabe afagar, que sabe rir, que sabe tocar, com a nossa característica brasileira e latino-americana. Próximo, por favor. E a gente não poderia deixar de falar, deputada, ontem, quando eu estava na audiência pública sobre as faces da violência, que a Daphne estava falando sobre a violência obstétrica, eu me lembrei, parece que me inspiraram segunda-feira passada, quando eu compilei esse trabalho para trazer aqui. Prevenir a violência obstétrica é, antes de qualquer coisa, promover a atenção pautada no cuidado e respeito à gestação, parto e nascimento, em espaço seguro para mulheres falarem e serem ouvidas. Nós, para falarmos de humanização, temos que falar de respeito, temos que falar de troca, de diálogo, tão defendido por Paulo Freire desde a década de 60, não é? Em espaço seguro, onde possam promover mudança positiva e a paz. Mudança de estado, porque antes era só filha, agora ela vai parir, ela vai passar a ser mãe. E ela precisa se sentir apoiada, ela precisa ser acolhida por pessoas, sejam masculinas ou femininas, mas que acreditam na capacidade dela de promover vida, saúde e paz para a humanidade do futuro. E aí eu trouxe aí um verbo que eu acho lindo, esse verbo. Viu? Já é a segunda apresentação minha que eu uso esse verbo. Pasear. Eu não sabia que existia no nosso dicionário. Como verbo, ele é ação, é promover ou estabelecer a paz ou harmonia. E a gente tem na ONU uma cátedra que se chama Cultura de Paz, que ela reza pela declaração e programa de ação sobre uma cultura de paz que iniciou em setembro de 99. Então, o trabalho das parteiras, sejam tradicionais, diplomadas ou parteiras de primeira entrada, como a gente chama os cursos de obstetrícia, elas têm essa capacidade, elas ouvem umas às outras, elas são capazes de felicitar a mulher que está parindo e acolher a criança que está chegando com amor, com paz, com benevolência, com esperança de um mundo melhor, com respeito, congratulando-se com a vida que se anuncia. Próximo, por favor. E como pensar no reconhecimento das parteiras? Eu tenho uma colega que é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, a Tiziana Ramos, que está conosco no projeto de reconhecimento das parteiras como patrimônio cultural imaterial no IFAM, e ela, numa apresentação junto, inclusive, com a deputada Janete Capiberibe, ela apontava isso aí, eu pedi permissão a ela, ela disse, pode falar, Silvéria, use e abuse. Então, um dos pontos que ela considera, e eu acredito muito no que ela diz, salvaguarda do patrimônio imaterial, do reconhecimento dos seus próprios direitos de parteiras, culturais e identitários, porque essas mulheres, elas se afirmaram no mundo e pelo mundo na arte e ofício de partejar. O direito à assistência integral que as parteiras asseguram no Estado brasileiro.
hierarquizada, regionalizada, com ênfase na promoção e prevenção na saúde, participação comunitária, porque a parteira ela é uma líder comunitária. Ela faz a vez de juiz, de padre, de advogado, de médico, de farmacêutico. Ela atua ali com as famílias, apaziguando as relações e fortalecendo as necessidades e a justiça para as mulheres. A valorização de saberes e práticas das medicinas tradicionais e dos componentes étnicos e culturais na saúde, que a gente tem uma legislação específica, que é o PNP, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, cujas parteiras tornaram-se, depois que param de partejar, raizeiras, benzedeiras, rezadeiras e cantadeiras de reza. Então, a gente precisa proclamar esse potencial, essa capacidade dessas parteiras. E o reconhecimento de uma ocupação de mulheres historicamente discriminadas, exploradas e perseguidas, em que a população feminina soma várias invisibilidades. A parteira sofre a invisibilidade de gênero, porque é mulher, de raça e de etnia, porque muitas vezes é negra, ou é indígena, ou é descendente, econômica, porque é de baixa classe socioeconômica, educacional, porque muito poucas delas chegou a um banco de uma escola, e em saúde, geralmente, elas são mulheres que elas sofrem as iatrogenias da sua prática e da sua desvalorização, entre outras, não é? Próximo, por favor. Estratégias para a contribuição das parteiras tradicionais. Concessão de títulos. Vamos dar títulos às nossas parteiras. A gente teve o privilégio, na 2ª Conferência Mundial de Humanização de Parto, pela REUNA, em Brasília, em dezembro de 2010, de ter uma parteira diplomada e uma parteira tradicional que recebeu honrarias desta conferência. Então, isso é muito importante, isso é muito forte, dá visibilidade a essas parteiras. A remuneração, pelo menos um meio salário mínimo, como a deputada Janete Capiberibe e o então governador Capi conseguiu fazê-lo no Amapá, e como alguns estados brasileiros, como o Acre fez, como Minas, em algum tempo, já faz também. A inserção em programas e benefícios sociais existentes ou inovados para contemplar as parteiras. O reconhecimento como categoria ocupacional e sua consequente categoria profissional, ou seja, se ela quer se tornar uma enfermeira, um agente de saúde, um especialista, que seja dado a ela. E a gente tem essa proposta montada no MEC, aqui no MEC, na rede Certifique do MEC, para certificar as parteiras tradicionais que, infelizmente, depois que a Haddad saiu do Ministério da Educação, a gente não consegue ser atendida e nem respondida em nossos e-mails. Próximo, por favor. E, para encerrar, dizer um pouco, um pensamento amoroso de homens e mulheres que pensam a saúde mental no mundo. William Reich, na década de 50, ele falava: a civilização começará no dia em que o bem-estar dos recém-nascidos prevalecer sobre qualquer outra consideração. Hoje pegam nossos recém-nascidos, na hora que nascem, cortam seus cordões umbilicais, limpam, separam de suas mães, não deixam sequer que a placenta cumpra seu poder fundamental, que é fazer uma reserva sanguínea no organismo fetal para lidar com as primeiras horas. Cortam seus umbigos, limpam, lavam, pesam, aplicam vacinas que poderiam ser feitos, todos os cuidados que são atos epidemiologicamente viáveis, mas que poderia ser feita na 2ª, 3ª hora do pós-parto. Não é? E a gente vê a situação dos protocolos rígidos sobre a necessidade mínima daquele feto, daquela criança que estava com sua necessidade reptiliana atendida intraútero, exposta a mãos que automaticamente fazem seus serviços, reduzindo a capacidade ótima de adaptação do feto à vida extraútero e da saúde física e
Registre-se mental dos novos seres que farão a humanidade do futuro, pautando, assim, pré-requisitos para a violência no mundo, que tem uma relação com a forma de nascer. E Eva Reich, como pediatra, como filha de Reich, que tem toda essa visão, disse para a gente: precisamos de paz sobre a terra, paz que começa no ventre de uma mulher. Próximo, por favor. E aqui eu tenho a grata satisfação de apresentar a vocês as parteiras do entorno do Distrito Federal. Obviamente que, se eu fosse trazer todas, seria um CD completo, porque a gente está com a média de 180 a 200 parteiras tradicionais nos municípios do entorno do Distrito Federal. Quero apontar a Dona Senhorinha aí no meio. Dona Senhorinha tem 1,40 m, tem mais de 140 partos feitos. Quero apontar a Dona Tionília, lá em cima de azul. Ela tem mais de 6.000 partos registrados, tem mais de 1.000 afilhados. E ela recebeu a honraria da Secretaria Municipal de Cristalina, porque o trabalho dela é relevante. Ela e mais 3 parteiras. E, com muita tristeza, eu afirmo a vocês, das 4 que foram homenageadas na maternidade que recebeu o nome dessas mulheres, só Dona Tionília está viva. E como a nossa negligência alcança a invisibilidade dessas parteiras, elas morrem, trabalharam a vida inteira e não receberam um legado de reconhecimento do povo brasileiro. Muito obrigada, bom dia a todos.